falar sobre o imperialismo, sobre as guerras e sobre a crise do século XX. Se liga aí. Meus amigos, o imperialismo é o período da nossa história, também conhecido como neocolonialismo. Ela acontece mais ou menos em meados do século XIX, 1850, por ali, onde o mundo assiste à segunda revolução industrial. Te lembra que a segunda revolução industrial, ela é caracterizada pelo surgimento de novas fontes de energia, onde as potências, principalmente da Europa, elas vão buscar mercados que vão fornecer matéria-prima e, ao mesmo tempo, esses mercados devem consumir essas suas manufaturas. É mais ou menos assim, ó. O país vai vender a laranja e vai comprar o suco. Vai vender a madeira e vai comprar os móveis. Só que essa busca por esses mercados fornecedores e consumidores geralmente não foi de maneira pacífica. E essas potências, então, buscando ampliar esse mercado, vão iniciar uma nova corrida. Elas vão iniciar uma nova forma de colonização. Por isso que é neocolonialismo, de nova forma de colonização. Principalmente no continente africano e no continente asiático. As potências da Europa, buscando esses mercados fornecedores e consumidores, elas nem se deram conta, elas nem se preocuparam com as pessoas que moravam lá no continente. Elas basicamente pegaram o mapa da África, fatiaram ele em pedaços e distribuíram isso para as potências daquela época. O grande problema é que a má distribuição desses recursos acabou por gerar atritos políticos, acabou por formar grandes monopólios. E os países passaram a concorrer economicamente uns com os outros. Dois países, Itália e Alemanha, ainda não eram unificados. Eles estavam passando por um processo de unificação. É o que a gente vai chamar na história de unificação tardia. Eles demoraram a se unificar, logo, eles chegaram tarde nessa divisão da África e da Ásia. E quando eles conseguiram se unificar, quando conseguiu se formar o reino da Itália, quando conseguiu se formar a Alemanha sob a tutela, de Otto von Bismarck, esses caras levantaram a mãozinha, ó, ei, olha aqui, ó, eu também quero um pedaço disso aí. Eu também quero participar dessa divisão. Eu também quero participar dessa partilha. Então, a Itália e a Alemanha correram em busca desses mercados fornecedores e, ao mesmo tempo, consumidores. É justamente essa disputa política, é justamente essa concorrência econômica que vai criar um atrito entre essas potências europeias. Esse atrito vai fazer com que se divida o mundo em dois blocos, a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança. E vai começar uma série de questões que vão começar a encher um pote. É dessa disputa por mercados, é dessa concorrência econômica, é desse antagonismo, dessa divisão do mundo entre esses dois blocos, que vai surgir a gênese, que vai surgir a semente, que vai levar o século XX a uma das guerras mais violentas que a gente tem na história. A Primeira Guerra Mundial. Então te lembra que a causa principal da Primeira Guerra Mundial é justamente a partilha afroasiática. A disputa por esses mercados fornecedores e consumidores, a concorrência econômica e os países de unificação tardia, que chegaram tarde nessa partilha da África e da Ásia. Somado a isso, nós temos alguns eventos históricos,
Um deles é a Guerra Franco-Prussiana. A França vai perder territórios e vai ficar com um sentimento de revanche à Prússia por perder a região da Alsácia e da Lorena, que são regiões ricas em minérios de ferro e minério de carvão. Nós temos a questão marroquina, quando a Alemanha vai apoiar o sultão do Marrocos, fazendo com que ele busque uma maior autonomia ante o domínio inglês e o domínio francês. E nós temos as duas guerras balcânicas, que vão levar aquela região dos Balcãs a uma crise política muito grande. Com o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, nós temos o estopim, nós temos o motivo, nós temos a gota d'água que vai iniciar o nosso século XX com uma guerra violentíssima. Esse é o Oficina da História. Hoje na história, em 16 de maio de 1770, acontece na França o casamento de Maria Antonieta com Luís XVI. Maria Antonieta e Luís XVI vão perder a cabeça na segunda fase da Revolução Francesa. Em 16 de maio de 1929 acontece a primeira edição do prêmio do Oscar em Hollywood. Em 16 de maio de 1925 saiu o primeiro número do jornal A Classe Operária, o jornal do Partido Comunista Brasileiro. Em 16 de maio de 1943, a Alemanha nazista sufoca o Levante no gueto de Varsóvia. Em 16 de maio de 1966, tem início a Revolução Cultural Chinesa, a Revolução de Mao, baseada no Livro Vermelho. 16 de maio é dia do Gari. É aniversário da cantora italiana Laura Pausini e aniversário de Maria Lacerda de Moura, a brasileira que iniciou o movimento feminista no Brasil. Aniversário de morte do cantor e ator americano Sammy Davis Jr. e aniversário de falecimento do ator brasileiro Elias Glazer. A Primeira Guerra Mundial é o período da nossa história que vai de 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial ela é fruto das políticas econômicas e expansionistas do imperialismo neocolonial do século XIX. Essa busca por matérias-primas, essa busca por mercados consumidores e fornecedores, fruto da Segunda Revolução Industrial, levou o mundo a uma época de conforto nunca antes visto na história. Era uma época de um conforto inimaginável. A luz elétrica, o telégrafo, o motor de combustão interna, o motor a vapor se proliferando. Só que a má distribuição desses recursos levou a um clima de instabilidade política e de instabilidade econômica. Somado a isso, eu tenho as duas unificações tardias, Itália e Alemanha, e toda uma situação política, como a crise do Marrocos e a questão balcânica. É nesse contexto que a Primeira Guerra, então, ela vai eclodir. Ela seria a guerra que acabaria com todas as outras guerras. As potências europeias estavam se armando para esse conflito. Um grande arsenal bélico foi criado nesse contexto. Quando precipitada a Primeira Guerra Mundial, ela é dividida em duas fases bem distintas entre si. A primeira fase é chamada de Guerra de Movimentos, onde então as tropas estavam se mobilizando no campo de batalha, porque a gente tem que entender que a velocidade da tecnologia foi tão rápida, mas creio eu que a velocidade da estratégia não acompanhou essa velocidade tecnológica. As tropas estavam se movimentando mais ou menos como se fosse arrumar as peças de um tabuleiro de xadrez. Com as peças todas colocadas, começa a batalha. Seria a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, chamada Guerra de Trincheiras. De um lado nós temos um grupo com Inglaterra, França e Rússia. E do outro lado, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. As batalhas eram violentíssimas. O índice de mortalidade era altíssimo. Não só pela batalha em si,
mas pelas condições insalubres onde aconteciam esses campos de batalha, onde aconteciam esses conflitos. As trincheiras eram buracos de terra onde o sujeito ficava lá à espera de uma carta, à espera de suprimentos, à espera de uma bomba inimiga que surgiria para acabar com essa longa e tediosa espera. Durante esse conflito, a Itália troca de lado, porque ela vai supostamente receber territórios que não conseguiu na época imperialista. A Rússia desiste do conflito porque precipita na Rússia a Revolução Socialista de outubro de 1917. No mesmo ano, 1917, os Estados Unidos entram no conflito para garantir os seus investimentos, para garantir o recebimento dos empréstimos que ele teria feito para esses países europeus. Os dois blocos vão enfraquecendo. Em 1918, a Alemanha é derrotada. Ela assina, então, o Tratado de Versalhes, que não tinha como objetivo punir a Alemanha. O objetivo de Versalhes era destruir a Alemanha. Ela foi desmilitarizada. Ela perdeu territórios. Ela pagou a multa de guerra. Ela pagou a culpa da guerra. Ela foi responsável por todas essas guerras. É justamente esse tratado que vai criar um sentimento de revanche no povo alemão. Esse sentimento vai ser usado pelos políticos, que vão conseguir o apoio popular para tomar o poder na Alemanha, reconstruir a Alemanha e levar ela para uma guerra ainda mais violenta e ainda muito mais sangrenta. A gente tem que lembrar que a Segunda Guerra Mundial, ela tem uma única causa, que é a Primeira Guerra Mundial. Fiquem ligados. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo assiste ao chamado período entre guerras. É o período que vai do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Esse período, o período entre guerras, ele tem alguns elementos que o caracterizam. Um deles é a ascensão do socialismo na União Soviética, após a Revolução Socialista de outubro de 1917, sob a liderança de Lenin, Stalin e Trotsky. Na Europa, ascendem os totalitarismos, os regimes totalitários, concentrados na figura de um único líder. Na Itália, Benito Mussolini e o regime fascista. E na Alemanha, Adolf Hitler e o regime nazista. Na América, o mundo assiste o colapso do capitalismo liberal. O colapso após a queda da Bolsa de Nova York em 1929. Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last bit putting on the Ritz. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos. Putting on the Ritz. Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. A Rússia, nos fins do século XIX e início do século XX, era um país atrasado. Viviam a sua economia baseada
praticamente na agricultura e um regime de servidão que se assemelha ao então antigo feudalismo medieval. É nesse contexto, então, que a organização dos camponeses, soldados e trabalhadores vão iniciar a tomada de poder. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial seria a gota d'água para que esses grupos então tomassem o poder. É a Revolução Russa de 1917. Ela é dividida em duas fases distintas. A Revolução Branca, liderada pelos mencheviques, que seria o partido da minoria, o partido da alta burguesia, dos comerciantes, dos industriais, ela acontece em fevereiro. Mas não acontecem grandes mudanças, e é justamente por eles não atenderem os interesses dos grupos mais populares que eles vão rivalizar com os bolcheviques. Os bolcheviques vão tomar o poder em outubro de 1917. Essa sim seria a Revolução Vermelha de 1917, criando um partido único, o Partido Comunista, inicialmente sob a liderança de Vladimir Lenin. Ela é chamada também de um regime ditatorial, porque concentra os poderes na mão de um único líder. Também considerado um regime totalitário, de esquerda por assim dizer, onde o Estado então passa a controlar os meios de produção. Na Itália, devido à crise pós-Primeira Guerra Mundial e à ascensão do comunismo, a alta burguesia e as elites temem então que essa classe operária que estava criticando essa atitude devido a essa época do governo, eles passam então a apoiar o regime ditatorial. Benito Mussolini não é rei, não é líder, não é imperador. Ele vai assumir o cargo de Duce, ele vai ser o condutor, ele vai ser uma espécie de primeiro-ministro. A Itália vai ter um reino, mas Mussolini concentra o poder na sua mão. Seria o regime fascista, faccio di combattimento, porque o faccio, a junção, forma um Estado muito mais fortalecido. Tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Mussolini inicia uma política expansionista e militarista que mais tarde vai inspirar Adolf Hitler. Nesse meio tempo, o mundo assiste o colapso do capitalismo liberal. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergem como a maior potência, por uma questão básica. A Europa estava destruída pela guerra, ela precisava se reconstruir e ela passa a comprar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos liberam um crédito justamente para construir muitas fábricas para atender essa demanda do mercado europeu. Quando a Europa se reconstrói, ela simplesmente para de comprar, por uma questão também óbvia. Ela precisa andar com as suas próprias pernas. Só que os americanos e o seu American Way of Life, eles continuam essa produção, continuam gerando uma superprodução. Então fica atento. Produção sem mercado consumidor igual a estoque. Estoque sem mercado consumidor, falência. Essas empresas passaram a oferecer as suas ações no mercado de bolsa de valores, só que essas ações sem mercado consumidor, elas quebraram. Foi a Quinta-feira Negra, em outubro de 1929. Então, conta comigo. A crise da Primeira Guerra Mundial, a ascensão do regime socialista na então União Soviética, a ascensão do fascismo na Itália, a Alemanha destruída pela guerra, a Alemanha fragmentada em frangalhos, punida, humilhada, envergonhada pelas sanções do Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial. É justamente nesse contexto, então, de um lado nós temos a ascensão do socialismo, do outro lado o colapso do capitalismo. É nesse contexto que vai surgir, então, a terceira via. A terceira via vai ser o Partido Nazista. Ante a ascensão do socialismo e o colapso do capitalismo, vai surgir o regime nazista. Em 1929, o Congresso do Partido Nazista é o verdadeiro começo do que o autor dramático alemão Bertolt Brecht chamaria de ascensão irresistível de Adolf Hitler. A nova e devastadora crise econômica, originária dos Estados Unidos, havia causado um caos no mundo todo, principalmente na Alemanha. Uma
uma após a outra. As fábricas fecharam as portas e o número de desempregados alcançou 6 milhões de pessoas. Desesperados, muitos alemães recorreram aos nazistas ou aos comunistas, que também tinham suas tropas paramilitares completas com uniformes. Comunistas e nazistas se enfrentaram violentamente em todas as eleições que se seguiram. Hitler provocou a desordem, mas ao mesmo tempo afirmava ser o único homem capaz de detê-la. Essa tática de chantagem provou ser eficiente. Hitler trouxe os donos de pequenos negócios e de propriedades para sua causa, denunciando a ameaça da praga vermelha. Os igualitários marxistas. O resultado foi incrível. Hitler era então líder do segundo partido político do país depois do social-democrata. Ainda assim, as classes superiores que menosprezavam Hitler não estavam muito preocupadas. Stefan Zweig escreveu: para eles o poder sempre esteve reservado para os barões, os príncipes e para aqueles com educação universitária. Nada cegou os intelectuais alemães tanto quanto o orgulho de sua cultura. Enquanto isso, a ascensão de Hitler continuava. Em apenas um ano, ele conseguiu dominar a extrema-direita alemã. Associações de veteranos, tais como os capacetes de aço, com 500 mil de membros, tinham que obedecer às suas ordens. Em 1932, 10 anos depois de sua tentativa de golpe e prisão, Hitler estava prestes a se tornar presidente da Alemanha. Os alemães foram submetidos a uma intensiva campanha feita com pôsteres. O chefe da propaganda nazista Joseph Goebbels idealizou uma campanha ultramoderna para a eleição usando aviões, uma novidade na Europa. O maior avião comercial da época foi fornecido pelo diretor das linhas aéreas Lufthansa, que não se opunha à oportunidade de fazer propaganda de graça. A alta burguesia e as elites temem que a Alemanha hitlerista ela figure esse grupo socialista. E é justamente por isso que o nazismo vai se fortalecer e vai chegar ao poder através de eleições e gradativamente vai galgando cargos. As características que marcam um regime totalitário, fascista e nazista, a gente tem que lembrar dos ismos: militarismo, unipartidarismo, expansionismo e, no caso da Alemanha, o racismo, principalmente contra os judeus. Gente, esse foi o Oficina da História, onde a gente deu uma rápida passada no início do século XX. A gente viu o imperialismo, as disputas concorrenciais pelo controle econômico da África e da Ásia. A gente viu que a busca por esses mercados levou a uma crise política e a uma crise econômica, que vai servir de gênese, de base para a Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial acaba, a gente mergulha no período entre guerras, onde vai ter a ascensão dos regimes totalitários, o fascismo na Itália, o nazismo da Alemanha. É justamente quando a Europa se reconstrói que os Estados Unidos, então a maior potência, ela passa a entrar em colapso econômico. É a crise econômica de 1929. E nesse contexto, Hitler surge como uma liderança política na Alemanha. E me acreditem, ele foi muito feliz naquela época. Ele conseguiu em pouco tempo remilitarizar a Alemanha, tanto que mergulhou a Alemanha e o mundo numa guerra ainda mais violenta, que seria a Segunda Guerra Mundial, que vai ser o tema do nosso próximo encontro, do nosso próximo programa.
Curtam as nossas páginas, curtam o Oficina da História nas redes sociais. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.